Olá pessoal, tudo bem? O governo federal anunciou por meio de Paulo Guedes que vão adotar uma série de medidas de injetar dinheiro na economia, visando assim afastar os efeitos deletérios e nefastos que o coronavírus vai provocar. E não vai provocar somente na saúde, mas vai provocar também na economia. E é sobre essas medidas que eu vou falar hoje, como por exemplo a liberação de FGTS, um 13º, PIS, abono salarial, enfim, uma série de situações que você precisa estar atento, segundo o declarado por Paulo Guedes. Antes de adentrar no assunto, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Pois bem, pessoal, Paulo Guedes informou, declarou que serão adotadas várias medidas pelo Ministério da Economia e pelo governo federal no sentido de afastar, na medida do possível, é claro, os efeitos nefastos que o coronavírus está provocando e ainda vai provocar na economia brasileira. E dentre essas situações, pretendendo melhorar a situação daquelas pessoas que se encontram num ambiente de maior vulnerabilidade, Paulo Guedes informou que será liberado o 13º dos aposentados e dos pensionistas. A princípio, ia liberar 50%, mas agora já foi informado que será liberado 100% do 13º para você que é aposentado e para você que é pensionista do INSS, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. Será liberado 50% agora em abril e os outros 50% em maio, tá? Dentre essas medidas está também o aumento do valor do Bolsa Família, tá? Ele não disse quanto de aumento, mas ele falou que haverá também o aumento do Bolsa Família, bem como a liberação do PIS/PASEP, tentando vincular o PIS/PASEP, que nunca foi sacado, que são mais de 22 milhões que estão ali parados, que nunca foram buscados pelos seus titulares. Ele pretende pegar esse dinheiro da conta do PIS/PASEP e vincular, fazer a fusão com a conta do FGTS e assim também liberar o FGTS aí numa monta de aproximadamente R$6.000. Só que ainda não falou como será feito. Mas todas essas medidas dependiam da declaração, da aprovação, da decretação de calamidade pública pelo Congresso Nacional. E isso já foi feito. Dentre essas medidas está também a ajuda, né, às micro, pequenas e médias empresas, tá? E Paulo Guedes falou sobre a diminuição de impostos, sobre dar mais prazo para o empregador pagar o FGTS, aqueles que fazem parte do Simples Nacional também dá mais prazo para que eles possam pagar o Simples Nacional, e falou até mesmo da possibilidade do governo federal pagar parte da folha de pagamento desses empresários. Enfim, é uma série de medidas que deverão ser adotadas pelo governo federal. Paulo Guedes não falou quando, mas falou que serão adotadas essas medidas a fim de diminuir o efeito nefasto que o coronavírus vai provocar na economia. Aliás, já está provocando, não só na saúde pública, mas na economia do país. Vamos dar uma olhadinha um pouco da coletiva à imprensa para a gente entender um pouco mais. Agora vamos fazer o seguinte, vamos cuidar exatamente dos mais vulneráveis, os idosos. Nós já tínhamos antecipado 23 bilhões para pagamento em abril do 13º dos benefícios do INSS, aposentadorias e pensão, pensionistas e aposentados. Então nós pegamos e anunciamos já aqueles 23 bilhões para entrarem em abril. Já estamos anunciando mais 23 em maio, estamos dobrando. Então, metade do 13º foi antecipado para maio, para abril, a outra metade já estamos anunciando agora para maio. E já estamos pegando também o abono salarial,
e antecipando todas as parcelas desse ano para junho. Então são 23 bi, 23 e pouco, depois mais 23 e pouco, depois mais quase 13, 12,80, 12,8. Então, de um lado, nós estamos jogando esses recursos justamente para os idosos mais vulneráveis. Antecipação do abono, 23. Bom, e também o Bolsa Família. Então, nós estamos pegando o seguinte, nós estamos tentando, primeiro o INSS, os idosos, os mais vulneráveis, 23 bi, depois 12 bi de antecipação do abono salarial, depois 3 bi de reforço para o programa Bolsa Família. Temos também 22 bi do PIS/PASEP, o fundo que nós já chamamos várias vezes. Houve já 2 ondas de resgates, primeiro para os proprietários, depois até para herdeiros, e os 22 bi estão lá. A nossa ideia é, vamos fazer uma fusão com a FGTS, vamos fazer uma reserva desses recursos para eventualmente, já que os falecidos não recolheram, vamos fazer uma reserva para caso os herdeiros apareçam. Se os herdeiros aparecerem, os direitos estão mantidos. Então nós vamos fazer uma fusão. Vamos manter todos os direitos e todos os créditos de quem tem o FGTS e de quem tem o PIS/PASEP. Fazemos a fusão dos 2 fundos. Mantemos todos os direitos e todos os créditos. Fazemos uma reserva. Feita essa reserva, os 20 bi de recursos que sobrarem, ou pouco menos, podem também ser liberados. Até 22 bi. Quando a gente fizer a fusão, são até 22 bi. Então, nós vamos definir o critério. Então, vamos fazer uma reserva de 10%, 15%, 20%. E o resto, então, poderá ser liberado. Será liberado, será liberado, será liberado. Nós vamos definir o critério. O importante é saberem, inclusive, o seguinte. Como esse fundo dá uma base de liquidez para nós fazermos as liberações, nós gostaríamos de liberar até, por exemplo, o limite do INSS, né? 5 mil, não é? O teto, né? Limitar até ali. Agora, a pessoa que é pobre, limitar o tamanho do saque. A pessoa que tiver mais recursos, você não precisa liberar. Então, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: a preocupação é saúde e emprego, os mais vulneráveis e a manutenção do emprego. Então, e isso não esgota, ao contrário, isso é o início para esses próximos 3 meses. Então, nesses próximos 3 meses, nós estamos fazendo o primeiro movimento, é o seguinte: vamos injetar 83 bi para os mais vulneráveis e mais 60 bi para a manutenção de emprego. Quer dizer, aqueles impostos seriam recolhidos, estão sendo, na verdade, diferidos. É como se recolhesse e reinjetasse. Então, tem aí os 147 bi. Então, falando agora da manutenção de empregos, o diferimento do prazo de pagamento do FGTS, são 30 bilhões. Quer dizer, as empresas estão sem capital de giro. Como é que nós podemos ajudar as empresas que estão sem capital de giro? Olha, pode diferir os pagamentos do FGTS. É não pagar os próximos 3 meses. Não pagar os próximos 3 meses. Então, a empresa está apertada, não está ninguém indo ao restaurante, parar de ir ao restaurante. A empresa não é correto agora exigir que ela continue pagando isso aí. Então, vamos aliviar, vamos ver o que a gente pode, como o fundo do FGTS justamente está forte, está recebendo reforço, está recebendo uma fusão com o PIS/PASEP, nós podemos ficar 3 meses sem recolher. Isso é importante e são 30 bilhões.
Segundo, para as pequenas e médias, é o diferimento também, ou seja, não precisam pagar os próximos 3 meses do Simples. Então, mesmo as pequenas e médias, empresas menores que optaram pelo Simples, também podem ficar sem recolher os 3 meses. E aí vocês veem a ligação disso com as medidas do Conselho Monetário hoje de manhã. Quer dizer, a empresa está sem capacidade de pagamento, você fala, olha, não precisa recolher o FGTS então, e se você tiver dúvida, problema lá para renovar a dívida sua com o banco, a gente deixa o banco, não precisa fazer provisionamento, é um caso extraordinário, são só 3 meses. O banco pode até estar com base de capital um pouco menor, mas a gente flexibiliza isso e provê essa liquidez. Essa liquidez, esse recolhimento compulsório de 135 bilhões que já entrou, ele na verdade pode ser esticado agora, ele vai sendo alavancado, pode chegar até 600, 700 bilhões. A capacidade de geração de crédito, de liquidez do sistema. O sistema pode ser mais elástico. Tem mais 5 bilhões de crédito do que a gente chama o PROGER, FAT, para pequenas e médias empresas. São recursos que estão do FAT, que está no BNDES, mas tem também recursos que estão no Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil tem até 5 bilhões. Isso vai ser explicado em detalhe para vocês. Tem também um assunto que nós conversamos durante a campanha eleitoral, o Sistema S. Então, durante 3 meses, 50% das contribuições do Sistema S não precisam ser feitas. Nós estamos reduzindo em 50% as contribuições do Sistema S. No momento em que os encargos trabalhistas pesam, em que 3% da folha de salários são recolhidos ao Sistema S, o Sistema S que tem muitos recursos, que tem uma liquidez substancial, que tem bastante imóvel, bastante renda, tudo isso, e que nós avisamos desde a campanha que teriam que contribuir com a economia brasileira e que têm, de fato, contribuído. Fizeram vários programas em colaboração conosco. E nós tínhamos acertado, inclusive, que ia haver um corte de 20% nessas contribuições. Fizemos um acordo com eles, íamos cortar 20%, só que, dado esse agravamento da crise, para a manutenção de emprego, em vez do corte de 20%, nós vamos ter que cortar 50%. Por 3 meses. É uma contribuição que nós temos que pedir a quem pode, a quem tem liquidez, quem tem recurso. Então, por 3 meses, eles têm um caixa forte, têm um caixa vigoroso, eles vão usar o caixa para colaborar e contribuir conosco para desonerar o fluxo de caixa das empresas. Então, as empresas vão recolhem menos FGTS, pagam menos de contribuição para o Sistema S. Então, vamos aguardar e ver como será feito, quando será feito e adotada essas medidas que são muito importantes. Pessoal, compartilhe esse vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar a informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!